Vamos ficar de pé, meus irmãos. A igreja é lugar de adoração a Deus. É o que nós fazemos, não é isso? Estamos adorando a Deus. Todas as canções são para Ele. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12, verso 14. Gostaria que você dedicasse esse tempo para ouvir. Quem sabe Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Exortação à paz e à pureza. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando firmemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um respasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Pois sabeis também, verso 17 ainda, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós vamos falar deste rapaz chamado Esaú. Querido Deus, esta é a tua palavra e eis o teu rebanho. Sabemos que todos que vieram aqui, Pai, vieram por paixão ao Senhor, por amor à obra do Senhor, porque o Senhor tratou no coração de cada um deles, enchendo de esperança e de vida. Portanto, Pai, esta palavra será uma palavra para nos causar um momento de tensão até, mas eu diria muito mais do que isso, Pai, para nós repensarmos muitas vezes atitudes que nós tomamos impensadamente e os resultados às vezes são tão tristes. Portanto, que o Senhor nos use com uma palavra e nos ajude a fazer isto em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Arrependimento inútil. Arrependimento inútil. Nós vamos falar mais tarde sobre esse tipo de arrependimento. Queridos irmãos, nós, os cristãos, somos possuidores de uma herança, eu diria, tão grande, que nada desta vida vale mais do que o que temos recebido. Temos uma herança que vai gerar para a vida eterna. Essa herança nossa é mais preciosa do que qualquer outro tipo de imóvel,
ou móvel, ou de qualquer outra coisa nesta vida, nada vale mais, nada chega aos pés. E nós, ouça o que eu vou te dizer esta manhã, e nós somos e sabemos que o inimigo da nossa alma tenta nos roubar este direito dado por Deus. Não descuide a sua mente. Nós sabemos que o inimigo, ele tenta nos roubar aquilo que nós recebemos, que é uma herança eterna. E aqui nós entramos então num processo que temos que cuidar para nos mantermos diante do Senhor. Em Mateus, deixa essa página presa por gentileza, e se você puder, esta fitazinha que tem na Bíblia é para isto. Em Mateus, capítulo 4, nós temos aqui uma coisa fantástica. Quando Satanás tentou tirar do Senhor o que ele mais tinha de precioso, que era a sua comunhão com o Pai. E às vezes nós lemos um texto desse aqui e a gente fica assim como que sem dar muita importância ou valor. Mas fala da tentação de Jesus, que não é diferente das tentações que eu e você sofremos. Todos nós, mesmo não querendo, somos tentados por muitas coisas. O problema não é ser tentado, é como nós reagimos. Como nós reagimos nos momentos das tentações. Quais são os recursos que nós temos no nosso interior para enfrentamento? E dentro desse texto aqui, Satanás provocou a Jesus várias coisas aqui, mas no verso de número 9, olha o que está escrito, o que ele disse. E lhes disse: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. No verso 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse para Jesus: tudo isto, tudo serás teu, se prostrados me adorares. Este é o problema. Ele não pediu muita coisa, mas ele ofereceu muito. Ele ofereceu muita coisa em troca só de uma atitude do Senhor Jesus: se prostrado me adorares. Então Jesus respondeu: só a Deus adorar e ele dar culto. Mas fique com esse pensamento na cabeça. Quantas vezes você é chamado, ou até de uma maneira sutil, a se curvar diante de situações em troca da sua vida espiritual? Quantas oportunidades aparecem para você negociar a sua fidelidade, seu amor, sua dedicação? Quantas vezes isso acontece? A Bíblia fala de 4 homens que não negociaram. Eu vou falar do que negociou mais tarde. A Bíblia fala de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Ele sabia que o que possuía. Sadraque, Mesaque e Abednego, em primeiro plano, eles sabiam o que eles possuíam.
Por isto eles não negaram ao Senhor, mesmo diante da morte que estava já ao ponto de chegar a este momento, mesmo prometida que eles iriam morrer, eles foram fiéis. Ele disse: nós não negociaremos a nossa herança, nós não vendemos, não há preço que possa pagar esta herança que nós temos, porque nós temos comunhão com Ele. E a Bíblia diz que neste texto eles chegaram para ele: rapaz, vocês vão entrar nesta fornalha, vocês vão morrer queimados, se livre disso, rapaz. Ô rapaz, livre-se disso. E o homem está pedindo tão pouco. Ele está pedindo só que na hora que ele tocar lá as músicas dele, vocês adorem a estátua. E eles olharam para ele e disseram: mas a sua estátua não vale mais do que o que eu recebi do meu pai. Suas estátuas é passageira. Então, morrer para nós não tem grande importância, porque nós sabemos quem é o Senhor. E eles chegaram a ser queimados. Aliás, chegaram a ser lançados na fornalha. E a Bíblia diz que quando eles foram lançados, havia o protetor da herança deles junto com eles. Você não está entendendo, está? Quando eles foram lançados na fornalha, o protetor da alma dele entrou na fornalha. E o rei, desculpe, isso é nervoso mesmo. E o rei, ele disse assim: mas escuta, nós não colocamos 3 lá dentro, mas eu estou vendo 4. E a aparência do outro parece dos deuses. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Não há nada mais precioso do que a sua salvação. Nada nesta vida vale. Nada nesta vida tem sentido. A sua salvação é mais importante. Eles foram até o final, porque eles não se venderam. A sua salvação valia mais, sua comunhão com Deus valia mais. Ao lermos este texto, que agora eu quero que você abra o texto que eu quero, no livro de Gênesis, capítulo 25. A Bíblia fala de algo aqui muito interessante. Capítulo 25. Verso de número 27. Livro de Gênesis. Espero que todos estejam com a sua Bíblia na mão e lendo. A Bíblia fala de 2 rapazes que nasceram. Se você conhece a história, a Bíblia diz que um nasceu pegando no pé do outro. Então a história é bem mais longa. Talvez esteja passando um pouco longe. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato e habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Aqui nós já temos um problema, né? Que acontece às vezes na sua casa. Um ama mais um filho, o outro ama o outro, né? Isso acontece às vezes em casa também, né? Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço que te me
deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. E aqui nós temos as tentações que você enfrenta. Disse Jacó: vende-me primeiro o seu direito de primogenitura. Ouça que eu estou tentando dizer a você uma coisa com esses versículos. Como é fácil você negociar a sua vida em momento de crise. Ele está dizendo: vende-me primeiro o teu direito de... Aproveitou do momento de fraqueza, de cansaço. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Que me adianta? Se eu estou com fome, o meu problema é comida. Ele não conseguiu enxergar o que ele tinha de mais precioso, porque o primogênito, filho mais velho, primeiro ele tinha direito à herança dupla quando repartiu seus bens. Ele tinha o direito de assumir a família e ele negociou esse direito dado por Deus, porque ele disse: que me aproveita? Estou a ponto de morrer, que me aproveita? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou. E ele disse: eu me rendo, eu entrego tudo. E ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura. Deu, pois, Jacó a Esaú pão cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmãos santos, queridos irmãos, o que nós temos é muito mais precioso do que qualquer coisa nesta vida. Eu estou dizendo isso várias vezes. Quantos jovens eu conheço que estiveram na igreja durante muito tempo e hoje estão lá no mundo perdido, destruídos nos seus valores, não estudaram, abandonaram tudo, porque foram feitas ofertas. Você vai ficar dentro da igreja? É, rapaz, é verdade. Rapaz, você não é homem, não? E eles negociaram. E hoje estão amargando as suas derrotas, porque negociaram a preciosidade. Queridos irmãos, isso é sério. Ele negociou o seu direito. E eu quero que você entenda de uma coisa hoje: há poder no arrependimento. Porque o arrependimento, este que nós fazemos diante do Senhor, quando aceitamos Cristo como Senhor, este arrependimento de se curvar e deixar, não vale a pena este mundo, eu vou seguir ao Senhor, isto faz algo maior. Este arrependimento, ele nos leva de volta à comunhão com nosso Deus e vale toda a nossa eternidade. Então, o que eu quero dizer para os irmãos que já estou dizendo: há pessoas que hoje estão sofridas, se arrependem. E este arrependimento que eles têm: por que eu não ouvi fulano falar? Por que eu não ouvi papai falar? Por que eu não ouvi o colega falar? Este arrependimento só serve para dor. É um arrependimento inútil. E quantos estão assim? Quantos jovens
16, 17, 18 anos, começa a namorar, arranja filhos, meninas, arranja filhos, e acabou a vida, trocou a vida toda por um momento de prazer e de descuido. Quantos estão atrás das grades? E quando a mamãe vai visitar, mamãe, me arrependo de não ter ouvido a senhora. Este arrependimento não funciona. Só dá dor, só traz tristeza. Este chamamos de arrependimento inútil. Quando você leu naquele Hebreus, diz que ele chorou. Se você virar esta página para o capítulo 27, ele negociou aquilo que é inegociável. Isaac abençoou a Jacó e também a Esaú. Só que as bênçãos dele foram diferentes. Quando chega no... soltar essas páginas que estão presas, pronto. Se você olhar direitinho, você vai descobrir como isso aqui funcionou e ele sofreu amargamente. Por quê? Porque ele fez algo que não podia fazer. Capítulo 27, aqui nós temos um assunto. Verso 36 diz: disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou e tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Olha qual foi o argumento. Por isso, olha como é que ele falando do irmão dele. Disse Esaú, não é com razão que se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirando o meu direito. Ele não tirou o direito, ele vendeu o direito. Entenda a palavra de Deus. Ele agora está reclamando que o irmão fez isso. Mas ele podia ter rejeitado o prato de lentilha. Ele podia morrer de fome, mas ele não podia vender. E uma vez que ele negociou, bate nele agora o arrependimento, porque ele vai chorar, como disse lá em Hebreus. E ele lamentou, mas ele não pode botar culpa nos outros. Ouça o que eu vou dizer: nunca coloque culpa nos outros. Assuma você a culpa, porque cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. É muito comum transferir a culpa para os outros. Foi fulano, mas eu fiz isso por causa de fulana. Não é por causa de fulana, foi por causa do egoísmo e de não vigiar no momento correto. Porque as oportunidades para você negar, elas existem, mas também existem as oportunidades para você não negociar. Depende de cada um. Vamos ler um pouquinho mais sobre isto aqui. Você vai ver como é que ele funcionou o coração deste rapaz. No verso 38, disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou-se Esaú a voz e chorou. A pergunta é: o que adianta esse choro? Esse choro não mudou em nada. Esse é o choro inútil. Esse choro não devolveu a ele o direito que ele tinha vendido. Não adianta. Mas disse aqui ainda mais, o Senhor disse, verso 39, seu pai disse para ele qual será a realidade dele. O que disse? Então lhe respondeu, verso 39, a seu pai:
longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto do meu pai, então eu matarei o meu irmão. Queridos irmãos, este é o perigo de uma pessoa que negocia a sua vida espiritual, a sua vida cristã. Ele cai num abismo, ele começa a acusar a todo mundo e ele abre um precedente perigoso. Se Jesus tivesse aceitado a oferta do diabo, ele teria sofrido uma tragédia. Não é verdade? Você está entendendo o que eu estou dizendo? É preciso que a gente coloque isso na cabeça. Às vezes nós praticamos as coisas e queremos culpar os outros. Não negocie a sua vida cristã, a sua salvação, com nada deste mundo, por mais tentadora que seja. Por mais. Não importa as ofertas. Nós temos tantos jovens que receberam oferta. Ah, rapaz, se você der uma saída, a gente arranja um troco. Mas eles não dizem. Mas tem um risco. Está arriscado a gente morrer. Está arriscado a gente sofrer a morte. Eu insisto mais uma vez. Não negocie a sua vida cristã por nada. Nada vale nada nesta vida. Nada vale. Não sofra. No capítulo 48 do mesmo livro de Gênesis, só para você ver o valor que tinha esta bênção. Capítulo 48. Eu sei que você já leu essa Bíblia, já várias vezes. Estou concluindo já para nós participarmos da comunhão. Capítulo 48 fala sobre algo aqui que eu gostaria de compartilhar. Verso de número 17. Aqui diz que Jacó abençoa José e seus filhos. Então diz aqui, verso 16: o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão, Isaque, e cresceram em multidão no meio da terra. Vendo José, verso 17, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este aqui, meu pai. Olha como José sabia, este aqui, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Olha o valor que tinha ser um primogênito. José entendia os direitos maiores, porque quando botava a mão, ele botava essa mão, então ele botou a mão na cabeça do mais novo. Aí José: papai, não é assim não, inverteu a mão. Meu filho, deixa comigo, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. E ele abençoou. Queridos irmãos, é muito importante, sobre a sua vida, tenha as bênçãos de Deus.
Não jogue fora isso, não, irmãos. Por favor. Por favor. Sobre a sua vida tem as bênçãos de Deus. Você está com a proteção que o mundo não tem. Não jogue fora isto. Onde você andar, deixe Deus cuidar de você. A Bíblia diz que não há tentação além da sua capacidade de suportar. Não há. É uma delícia. Não há. A gente vai até o final. Vamos seguir até o final. Santos irmãos, que nós possamos ser firmes, não abrir o nosso direito para nada nesta vida. Quantas vezes, às vezes as pessoas não resistem. Eu vou a uma festinha na casa de fulana. E tem filhos que, porque vai uns amigos que gostam de uma cervejinha, ouça o que eu vou te dizer nesta manhã, estou dizendo. Vai a uma festinha, não, porque tem uma festinha de 15 anos da minha filha, mas eu convidei uns amigos e eles gostam de uma cervejinha. Não ceda. Não dê este contentamento a pessoas que não são cristãs. Preserve a sua casa desta maldição. Se não quiser tomar suco de uva, que beba água. Mas você não pode se curvar, porque isto é para a sua vida, porque você fez concessões. Tenha cuidado com essas coisas. É muito comum. Também, crente vai a uma festinha lá e lá tem uma cervejinha. Afinal de contas, rapaz, você é crente, mas você não morreu. Custa, você só vai tomar um copinho. E você sabe que para a pessoa que tem vício de bebida, só tomar um copinho tem que ter uma caixa, porque vai beber uma caixa depois. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não negociar, não beber o primeiro copo. E isso tem que ser forte. Mas o Senhor te fortalece. Sadraque, Mesaque e Abednego receberam uma proposta para negar ao Senhor. Eles não aceitaram. Daniel disse: Daniel, o homem assinou um decreto aí, Daniel, que quem ajoelhar vai ter problema. A Bíblia diz que Daniel não negou. Aliás, ele não aceitou. A Bíblia diz que quando ele soube que a escritura estava assinada, a Bíblia diz que ele dobrou os seus joelhos 3 vezes ao dia. E a turma lá de fora veio para meter o dedo duro, mas o Senhor livrou. Quando você faz isso, você é vitorioso. Deus é vitorioso na sua vida. E Daniel disse: não, eu vou continuar fazendo as minhas orações. Jesus disse para Satanás: não, você não vai me convencer a nada, porque eu sei quem é você. Termino dizendo, meus irmãos, não abra mão da sua vida com Deus. Diga não às propostas que às vezes acontecem. Diga-se de passagem, são propostas às vezes irresistíveis. Eu já tive muitas propostas na hora de comprar alguns imóveis e da pessoa querer que eu faça uma escritura mais baixa. Eu digo, eu não faço esse tipo de negócio. Se é 10 é 10, se é 15 é 15, porque eu não vou abrir mão da minha dignidade. Se tem que pagar, eu pago, mas eu não vou fazer isto. Isso é um suborno. Eu não faço isto. Você tem que ter cuidado. São essas pequenas coisas
que diz quem é você. Não adianta chegar para o guarda, seu guarda, mas esse pneu eu ia trocar, não adianta. Você tem que saber, tem que andar com o pneu direito. Onde é o pneu direito? Quando o guarda me para na rua, eu digo, como é que está, seu guarda? Tudo bem? Como é que está o dia de hoje? O cara fica assustado, mas quando ele vê o cara nervoso, já sabe que está errado, né? Mas vê o cara sorrindo, está tudo legal. Não negocie a sua dignidade cristã. Honre ao Senhor, mesmo que isto lhe custe um preço. Ainda que você aconteça como Sadraque, como Mesaque, como Abednego, não negue. Porque Esaú disse, termino, que me adianta direito de primogenitura se eu estou com fome. Curvemos a nossa cabeça enquanto nossos irmãos nos ajudam na música e os nossos irmãos. Querido Pai, que esta palavra sirva pelo menos para um alerta, pelo menos isto, uma palavra de alerta. Oh Jesus, oh Senhor, que esta palavra caia em boa terra nesta manhã, uma palavra tão simples, mas pesada, porque muitas vezes, Senhor, acontece isso com todos nós, propostas para nos fazer desviar do Senhor, mas que nós possamos mantermos firmes diante do Senhor, Pai, e seguir esta jornada até o final. Nós oramos e entregamos ao Senhor. Abençoa agora os irmãos que vão servir a mesa, abençoa cada um deles. Espalme suas mãos para cá, por gentileza. Senhor, abençoa estas mãos que vão segurar a bandeja com os elementos. Se entre eles ou qualquer um deles tenha cometido alguma coisa, Pai, que feriram este valor tão principal de vida cristã, que o Senhor perdoe e o ajude a não cometer mais, mas que possam, Senhor, ao receber a bandeja com pão e o cálice, sejam eles ungidos para aqueles que vão receber agora também, em nome de Jesus. Amém. Pode receber e já podem cada um para o seu destino.